Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e de reflexão na Palavra de Deus. A leitura de hoje, João, capítulo de número 18. Vamos para as cenas aí que envolvem a prisão e a morte de Jesus Cristo, nos capítulos que se seguem. Diz assim na Nova Versão Internacional. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é o jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus. Se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles, se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu
para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui." "Então você é rei", disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles em resposta gritaram: "Não, ele não. Queremos Barrabás." Ora, Barrabás era um bandido. Quando nós nos deparamos com as cenas da prisão, do julgamento e da morte de Jesus, nos 4 evangelhos, mais especialmente aqui em João, é como se nós lêssemos partes muito difíceis. É difícil de nós imaginarmos e de imaginarmos o que Jesus deveria ou o que Jesus sentiu nesses momentos onde ele foi traído, aonde ele foi negado pelo seu discípulo, aonde ele se situa de forma solitária diante de toda uma liderança disposta a matá-lo. Enfim, são cenas muito difíceis. Mas nesse capítulo 18 nós vemos uma dinâmica de narrativa muito interessante. Veja que depois de orar, Jesus vai com os seus discípulos ao Getsêmani. Aqui fala do Vale de Cedron, num olival. E aquele lugar era conhecido por todos porque Jesus frequentemente ia lá com os seus discípulos, e é nesse lugar que Judas traz um destacamento de soldados, junto com alguns soldados do próprio templo, muita gente, para pegar uma só pessoa. E quando os soldados vêm, perguntam por Jesus: "Onde está Jesus?" E Jesus diz o quê? "Sou eu." É o mesmo "sou eu" que repetidas vezes nós temos aí em João para falar da divindade de Jesus. E quando Jesus fala "sou eu", o que acontece? O pessoal que estava lá dá um passo para trás e cai no chão. Esse "sou eu" é um "sou eu" de autoridade. É um "sou eu" de coragem. É um "sou eu" de certeza. Jesus, sabendo o que iria acontecer com ele, ele não fez passar o cálice de Deus. Ele tomou o cálice até o final. Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia, como ele vai dizer mais para frente, que o reino dele não é aquele mundo. O reino dele, aliás, o que ele veio fazer foi testemunhar sobre a verdade. Ele veio para, de fato, dar a vida pelos seus discípulos, pelo seu povo. E Jesus foi corajoso. Jesus foi intrépido. Ele foi até o fim. Prenderam Jesus. E a cena muda para Pedro. Pedro, diante de uma situação onde ele é confrontado se ele era de fato discípulo de Jesus Cristo, veja, segue um caminho contrário a daquele que Jesus fez. Enquanto Jesus disse, "Eu sou", Pedro diz o quê? "Não sou." E ele repete isso por 3 vezes. Não sou, não sou, não sou discípulo de Jesus. Veja, Jesus é traído por Judas, que foi um dos seus discípulos. Pedro, que é um dos discípulos mais chegados a Jesus, nega-o 3 vezes. E entre a primeira e a segunda e a terceira negação, nós temos o interrogatório de Jesus. Jesus é levado para ser interrogado pelas autoridades judaicas, mas esse interrogatório era um interrogatório não legítimo. Prenderam Jesus na surdina, tarde da noite,
e trouxeram Jesus para que ele fosse julgado, para que ele fosse arguido. E diz os outros evangelistas que não somente o julgamento estava sendo feito de uma forma não adequada, mas que falsas testemunhas também se levantaram para acusar Jesus. E olha o que o Jesus fala: eu falei com vocês abertamente. Jesus está falando o seguinte: olha, enquanto eu falei abertamente, todo mundo sabe o que eu penso, vocês estão me colocando nessa situação aqui, ilegal, oculta, sem nenhum tipo de transparência. Jesus, então, é levado para o pretório e veja só a atitude dos líderes religiosos. Eles entregam Jesus, mas eles se preocupam com a questão cerimonial. Olha, nós não vamos entrar no pretório porque estamos às vésperas da Páscoa e nós queremos celebrar a Páscoa. Ou seja, olha só que loucura. Eles estavam diante de Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascual, entregaram Jesus às autoridades romanas e eles pensando, nós não vamos entrar no pretório porque nós queremos celebrar a Páscoa. Olha só o nível de cegueira espiritual que até mesmo líderes religiosos podem cair. Eles estavam com Jesus, o Filho de Deus, na frente deles, mas eles entregaram Jesus como se Jesus fosse o criminoso, como se Jesus fosse responsável pela perda de prestígio que eles tinham diante do povo, como é de fato o que eles pensavam. Os líderes religiosos, na verdade, entregaram Jesus para Pilatos porque o plano deles era que Jesus fosse morto e eles não tinham autonomia legal para sentenciar e para executar alguém. Mandaram para Pilatos com a acusação de que Jesus era um criminoso. E Pilatos olha para Jesus e pergunta assim: você é o rei dos judeus? E Jesus responde: olha, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu não estaria nessa situação. Os judeus não me prenderiam. Eu teria destacado os meus servos para lutarem ao meu favor, mas eu estou aqui porque o meu reino não é deste mundo. Eu não estou interessado no trono físico de ninguém. A minha missão é testemunhar sobre a verdade. Pilatos vê que Jesus não é culpado, mas mesmo assim, Pilatos mantém Jesus. E Pilatos oferece Jesus junto com Barrabás para que os judeus escolhessem por um para ser liberto, porque essa era a tradição em tempos festivos na Judéia. E olha só mais uma vez, a multidão escolhe pelo ladrão e não pelo Salvador. Diante de tantas diferenças, de tantos paradoxos, de tantos pontos que vão de um extremo a outro, nós podemos ter a certeza de que Jesus estava convicto da missão, que fora uma missão que o próprio Deus Pai havia dado para ele, que era morrer pelo seu povo, morrer como a própria oferta da Páscoa, que tira o pecado daqueles que nele creem. Jesus em nenhum momento titubeou, Jesus em nenhum momento fraquejou diante da missão proposta a ele. Jesus assumiu, porque foi para isso que ele veio. Para testemunhar da verdade, e todos os que são da verdade me ouvem. Quer dizer que nem Pilatos, nem os líderes religiosos, nem Judas Iscariotes que estavam lá, que não perceberam que eles estavam diante do Senhor de todas as coisas, eram de fato da verdade. E mesmo Pedro, que era discípulo de Jesus, teve um momento de fraqueza quando negou Jesus 3 vezes, mas ele foi restaurado mais para frente, como nós vamos ver nos capítulos subsequentes. Veja só como as coisas elas são narradas de maneira a dar uma dramaticidade, como de fato aconteceu. Jesus, que fora há alguns dias atrás recebido como rei por toda a multidão de Jerusalém, agora está sozinho, diante de um julgamento e de um julgamento de um ímpio, Pilatos, que era romano. Pilatos sentenciará Jesus à morte e Jesus, sozinho, ele carregará a cruz. Jesus sozinho, como nosso único e suficiente sacrifício, sofreu, morreu, para que nele pudéssemos ter vida. Meu amado irmão e irmã, você entende
a profundidade e o peso daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Todo o juízo ele recebeu em nosso lugar. O pecado que não era dele, ele assumiu para que nele pudéssemos ter perdão e vida eterna. Aos que crescem nele, por meio da sua morte, ele confere a vida eterna. Você tem essa vida eterna dentro de você? Textos como esse são difíceis de ler, mas nós temos que ler. Nós temos que parar em vários momentos da nossa vida e contemplar o Cristo crucificado para entendermos o grau e a seriedade do nosso pecado e a profundidade eterna da graça que nos foi derramada por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus termina sozinho, traído, negado e agora julgado e sentenciado à morte. Cenas dos próximos capítulos virão, mas eu posso dizer para você que nenhum sacrifício que Jesus fez foi em vão, porque esse sacrifício é suficiente para conceder salvação a todos aqueles que nele creem. Ficamos por aqui, que Deus te abençoe e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.